Gente, por unanimidade, a Justiça Eleitoral decidiu proibir o porte de arma perto dos locais de votação. O TSE também analisou aquela reunião de Bolsonaro com embaixadores, quando o presidente criticou as urnas, todo o nosso sistema eleitoral. Mas esse assunto, eu já adianto, foi tirado da pauta. Quem conta tudo para a gente, o que está rolando e como aconteceu, é o Nolan Robertos, que acompanha, então, de pertinho. Oi, Nolan, boa noite, muito bem-vindo. Vamos começar pelo final, que é essa questão aí da reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, tirou da pauta, é isso? Mona, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Tirou da pauta outros temas a respeito da retirada do vídeo, que já tinha sido uma decisão do relator Mauro Campbell, o ministro aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi votado e, de maneira unânime, todos os ministros aprovaram, então, essa decisão do relator. Portanto, o vídeo tem que ser retirado. Multa para o presidente Jair Bolsonaro, isso não foi dada, e também outros processos a respeito dessa reunião ficaram para a semana que vem, segundo o presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. De qualquer maneira, foi votado a respeito daquela retirada do vídeo. Foi uma decisão monocrática, primeiramente do ministro Mauro Campbell, há 6 dias, e agora, em plenário, os 7 ministros votaram pela decisão do relator Mauro Campbell. Então, o vídeo fica proibido de circular tanto na EBC quanto também na internet, o vídeo em que o presidente critica as urnas eletrônicas, dizendo que elas podem ser fraudadas. E ali na decisão, o ministro Mauro Campbell disse que já é de conhecimento de todos que o TSE não permite contar mentiras nas eleições, nos períodos eleitorais, principalmente sobre a credibilidade das urnas eletrônicas. Agora, um outro tema, Mona Lisa, que foi discutido aqui também, que você já chamou aí também, sobre o porte de arma no dia das eleições. E aí ficou vedado esse porte de arma no dia das eleições, mas também 48 horas antes, no dia das eleições e também 24 horas depois. Isso a 100 metros dos locais de votação. Então, mesmo aquelas pessoas que têm o porte de arma, elas não podem estar portando a arma no dia das eleições, 48 horas antes e 24 horas depois, nos locais próximos à votação, ali a 100 metros de distância. Caso a pessoa faça isso, ela pode ser processada pelo crime eleitoral e também pelo porte ilegal de arma. E o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator dessa ação, ele lembrou que na França e Portugal já tem medidas como essa, e a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, também lembrou que o TSE não está tirando o porte de arma de ninguém, que é como se fosse ir ao banco, um estádio de futebol, por exemplo, mesmo quem tem porte não pode usar a arma. Eu volto ao estúdio, Mona Lisa. Sim, ótimo, Nolan. Então, tudo arredondado, explicado, proibido, então, o porte de arma para todas as pessoas 48 horas antes das eleições, no dia das eleições e também 24 horas depois das eleições, próximo aos locais de votação. É isso que eu entendi direitinho? A gente está trazendo a informação na hora em que ela acontece. E o Nolan está explicando para mim e para você ao mesmo tempo. É isso, Nolan? Exatamente, Mona Lisa. 48 horas antes, no dia das eleições e 24 horas depois. Isso a um espaço de 100 metros do local de votação. Inclusive, as forças de segurança. Os policiais, isso já existe na legislação eleitoral, os policiais só podem também se aproximar armados caso sejam acionados, convocados pelo mesário ou pelo juiz eleitoral. O policial também não pode estar próximo às urnas eleitorais, do local de votação armado. Inclusive, eu conversei até com o pessoal que entrou com essa ação aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que foi o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Eles viram com bons olhos esse pedido, viu, Mona Lisa, essa decisão do TSE. Vamos repercutir, então. Muito obrigada, Nolan. Conversar com a Thaís Arbex. Oi, Thaís, minha querida, boa noite, muito bem-vinda. Thaís, vamos começar por essa questão aí da proibição do porte de armas, E para todo o questionamento, até daqueles policiais que vão trabalhar no dia das eleições ou pelo direito que eles têm de sempre portarem arma. Porque na semana passada a gente falava da proibição de entrar ali no local de votação, Thaís, com o celular. Uma atribuição de fiscalização, então, que vai ser do mesário.
Mas e sobre essa questão da arma, né? Estamos falando de uma população brasileira que se armou mais também nos últimos anos. Tem uma gama muito maior do que necessariamente quem trabalha, quem não trabalha e de fiscalização. Ajuda a gente a olhar com todos os olhares necessários para essa questão, minha querida, por favor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente no Jornal da CNN. Mona Lisa, como você citou a decisão da semana passada em relação aos celulares, na semana passada a gente também trouxe aqui na CNN que aquela decisão a respeito da ampliação da restrição do uso do celular nos locais de votação, ou seja, na sessão eleitoral, ela era uma prévia do que aconteceria hoje, nesse julgamento em relação ao porte de armas. Retomando um pouco do que o Nolan nos contou, o TSE analisou uma consulta proposta pela oposição que perguntava ao TSE sobre a possibilidade de restringir o porte de armas tanto no primeiro quanto no segundo turno. O ministro Ricardo Lewandowski, relator dessa ação, votou neste entendimento que Nolan nos disse: proibição 48 horas antes, 24 horas depois, não só na sessão eleitoral, como já era proibido, mas também no perímetro de 100 metros que está próximo dessa sessão eleitoral. E, claro, excluindo aqueles que trabalharão na segurança, nas forças de segurança das eleições. Essa temática, Mona Lisa, ela é importante por quê? Porque ela é uma preocupação dessa gestão Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski é o vice-presidente do TSE neste momento. E mais do que isso, na semana passada, todo mundo lembra, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e outros ministros do TSE receberam comandantes das polícias militares de todo o país. Foram de 22 estados e também representantes dos outros estados. Nessa reunião também foi pedido isso, foi pedido que se olhasse com atenção para a possibilidade de restrição do porte de armas no dia da eleição. Mona Lisa. Muito importante. E a gente vai ver como isso vai se dar na prática, né, Thaís? A fiscalização, o efetivo, as manifestações que não podem acontecer, mas que muita gente já prevê e bate ali seguro de que acontecerão. A gama de preocupação é enorme, né? Não é uma decisão que a gente fala assim, tem uma implicação imediata naquele momento do voto. É muito além disso, né, Thaís? E queria também que você apreciasse, analisasse para a gente o que o TSE manteve ali, né? A proibição dos vídeos daquela reunião com embaixadores também. Por favor, querida. Vou tentar esclarecer um pouquinho o que aconteceu nesse julgamento, Mona Lisa. O Tribunal Superior Eleitoral também, por unanimidade, referendou uma decisão que já havia sido dada pelo ministro Mauro Campbell na semana passada a respeito da retirada do ar desse vídeo, daquele vídeo da reunião de 18 de julho, em que o presidente Jair Bolsonaro se reúne com embaixadores. Na ocasião, o ministro Mauro Campbell entendeu não só que aquele vídeo, a divulgação dele, poderia configurar um meio abusivo de obtenção de votos, mas ele dizia mais, Mona Lisa, ele dizia que ele poderia causar um dano irreversível à própria Justiça Eleitoral, porque disseminava informações falsas em relação ao nosso sistema eleitoral. O tribunal acompanhou ele de forma unânime, e aí o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Retirou de pauta outras 4 ações que também tratam do vídeo. Vou ser muito breve aqui, mas só para quem está nos acompanhando entender o que aconteceu. Tinham outras 4 ações. PDT quer que o presidente Jair Bolsonaro seja multado por esse evento, o evento com os embaixadores. A Rede e o PCdoB pedem que o presidente seja obrigado a divulgar uma errata, corrigindo as informações falsas que ele deu aos embaixadores. E o PT pede que o TSE obrigue Bolsonaro a se abster de realizar encontros semelhantes. Foram essas ações que foram retiradas de pauta e ainda sem data para julgar, Mona Lisa. O que seria de mim sem eles? Sem ela,
Agora tá tudo arredondado. Muito obrigada, querida, pela apuração e também pela análise. O que seria de nós, né? Não só de mim, mas você que nos acompanha. Obrigada, Thaís. E quando vem esse sorriso, então, é a coisa mais linda do mundo. Obrigada.